Êxodo, no capítulo 20, verso de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, nós te suplicamos a tua graça, o teu favor, que o Senhor, por favor, fale conosco na exposição deste mandamento, que é o primeiro mandamento, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Eu quero convidá-los a pensar em algo que existe no centro ou internamente em cada um de nós, que nós podemos chamar de o trono do coração. O assento de autoridade, o centro do controle das nossas vidas, o lugar onde vem ou de onde vêm as nossas maiores afeições, a nossa mais profunda lealdade. A verdade, irmãos, é que este trono, ele nunca está vazio. Ele sempre tem um ocupante e sempre terá um ocupante. Se não for governado por nosso Criador, ele será inevitavelmente usurpado por uma de suas criaturas. E para alguns, quem se assenta nesse trono é toda a sua força que é gasta para servi-lo. Esse que está assentado no trono do coração, para outros é a segurança financeira e o medo de perdê-la. Isso dita todas as decisões que essa pessoa toma. Para muitos, o rei que está no seu coração é o prazer, a família, ou até mesmo a imagem que nós projetamos para os outros. A grande questão da vida humana não é se iremos adorar, mas a quem ou a que nós adoramos. É precisamente sobre essa reivindicação que eu quero falar nesta manhã. Quando nós abrimos as Escrituras, no capítulo 20 de Êxodo, no verso de número 3, nós vemos que a primeira palavra que Deus dá ao seu povo, após libertá-los da escravidão, nós já vimos isso no verso de número 2, é a base que ele dá para todas as outras coisas que ele falará. É um mandamento que estabelece todo o nosso relacionamento com ele, e nós já vimos como prefácio dos mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mas agora, como primeiro mandamento, que também fundamentará todos os outros, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E este é o chamado de um Deus zeloso e amoroso para uma vida de fidelidade, uma vida de exclusividade, a única que pode nos manter verdadeiramente livres. Para não termos dúvidas sobre o que isto significa, este ensino fundamental se desdobra em duas direções muito claras. Em primeiro lugar, Deus nos mostra os deveres que ele requer de nós, ou seja, como é a verdadeira adoração na prática. E em segundo lugar, ele expõe os pecados que são proibidos em relação à adoração, isto é, os rivais que tentam tomar o lugar dos nossos corações. Diante disso, a verdade central desse texto pode ser resumida na seguinte frase: Deus reivindica a totalidade dessa adoração ou da nossa adoração. Sim, Deus reivindica isso, a totalidade da nossa adoração. E nós veremos essa verdade em duas partes. A primeira é como na prática nós vivemos essa total adoração. E em segundo lugar, quais são os grandes rivais que tentam usurpar o trono de Deus nos nossos corações para que nós não elevemos a Deus esta adoração. Então, se Deus reivindica a totalidade da nossa adoração, a pergunta agora é: como na prática nós vivemos isso? Como é que nós entregamos o trono do nosso coração a Ele de maneira completa, de maneira total? A entrega total é uma resposta concreta que se manifesta primeiramente de três
formas, com 3 deveres fundamentais. O primeiro é amando a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus, por assim dizer, foi pressionado a resumir toda a vontade de Deus em uma única ideia, ele nos deu uma coisa maravilhosa. Ele não nos deu lista de rituais ou lista de proibições. Pelo contrário, ele apontou diretamente para o trono do nosso coração, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O amor, portanto, é o próprio motor da adoração, a força que nos move a uma obediência que não é forçada, mas flui de um coração que é cativado, um coração que é submisso. Mas como é que nós podemos saber se esse amor, o qual é a essência do primeiro mandamento, realmente está governando as nossas vidas? Esse amor possui 3 manifestações práticas e observáveis. Primeiro, este amor se revela como um desejo intenso, um desejo insaciável por Deus. A imagem que as Escrituras nos pintam como de um servo ofegante pelas águas, depois que ele correu, e então ele quer ali fugir da caçada, ele anseia desesperadamente pelas águas de um rio. E é importante notar que ele não busca só saciar a sua sede, ele corre para o rio para encontrar tanto segurança quanto refrigério. Assim é a alma que verdadeiramente ama a Deus, perseguida pelas provações, pelo cansaço, pelas tentações desse mundo. Ela anseia pela presença de Deus como se a sua única fonte de vida fosse exatamente aquela. Sua segurança, o seu descanso verdadeiro está apenas em Deus. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. E isso tem uma implicação muito prática para nós. Muitas vezes nós buscamos os rios das suas ordenanças. Vimos ao culto, lemos a palavra, participamos da comunhão, e isso tudo é bom, e isso tudo é necessário. São riachos onde nós encontramos refrigério, onde nós encontramos acalento. Então, contudo, a alma que ama ao Senhor com a totalidade que Deus requer não se satisfaz apenas com estas coisas, não se satisfaz apenas com aquilo que Deus nos deu, mas ela se satisfaz apenas com aquele que é o dono das próprias bênçãos. A alma não se satisfaz pelas bênçãos desse Deus, mas pelo Deus dessa bênção. Portanto, devemos avaliar nossa sede. No final de um dia difícil, no final de um dia cansativo, o que o seu coração realmente busca? Nós corremos para o conforto do entretenimento, saciando-nos com o barulho das redes sociais, ou nós sentimos a necessidade de se refugiar na quietude da comunhão com Deus por meio da oração, por meio da leitura da Escritura? É este desejo, uma sede que só a presença de Deus pode saciar, que serve como primeira evidência de um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Como o Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a nossa fonte de água viva. É Ele, ou é a Ele que nossa alma anseia. Em segundo lugar, a expressão desse amor. Este amor se expressa em uma alegria profunda na presença e na fruição de Deus. Se o desejo é a busca, a alegria é o encontro. Essa alegria é o repouso, a ciência do desejo. É o que o servo sente quando finalmente mergulha em águas frescas, onde finalmente ele sacia a sua sede. É o profundo contentamento que inunda o nosso espírito quando nós desfrutamos da comunhão com aquele a quem nós amamos. Mesmo aqui, neste mundo onde a nossa visão é imperfeita,
Deus nos concede, irmãos, vislumbres transitórios de si mesmo, que são tão poderosos e tão arrebatadores para a alma, que por vezes a alma se sente como se fosse numa agonia de deleite. É uma alegria tão intensa que supera qualquer uma outra, uma alegria que o mundo não pode dar, uma alegria que nada pode trazer à alma. Agora, se meros vislumbres aqui são assim, imagine então quão transbordante será a alegria indizível quando nós chegarmos aos céus. Quando nós sentirmos então essa alegria plena da nossa fruição que Deus nos dará, que será inteira e eterna. Então, o que genuinamente traz descanso e deleite ao teu espírito? A comunhão com Deus em oração, o louvor com os irmãos, a meditação na sua palavra. É isso que deixa a tua alma, ou na tua alma, um sabor de doçura que faz os prazeres deste mundo parecerem vazios e insípidos em comparação a eles? Ou, sendo honesto, é o contrário. Se as coisas de Deus são um fardo para nós, as coisas do mundo são a nossa principal fonte de alegria. Isso é um sinal claro de que o amor maior está sendo entregue a outro e não a Deus. A alegria do cristão está fundamentada na salvação que nós temos em Cristo. É a alegria que o velho Simeão sentiu ao segurar o menino Jesus e dizer: os meus olhos viram a tua salvação. Em terceiro lugar, a expressão desse amor, o amor genuíno, se prova por um santo zelo pela honra a Deus. O zelo é um instinto protetor do amor. É a indignação da alma contra tudo que se opõe a Deus, contra tudo que se opõe à sua glória. E aqui, irmãos, nós vemos uma das características mais marcantes do verdadeiro adorador. Não sua própria causa. Ele pode ser o homem mais manso e paciente da terra, capaz de suportar insultos, perdoar injustiças pessoais quando se trata dele mesmo. Contudo, quando a honra de Deus é atacada, quando o nome de Cristo é usado em vão, quando a sua palavra é distorcida ou a sua igreja caluniada, então ele não pode mais se conter. Uma santa paixão acende nele, uma santa ira se acende nele, e então ele se sente compelido a defender essa verdade, assim interpor, se necessário, para receber aqueles golpes que estavam sendo dirigidos a Deus, dirigidos à sua igreja, ou a qualquer outra coisa que diz respeito a Deus. Mas esse zelo não é apenas uma ira pública, é também uma dor privada. Aquilo que ele não pode mudar, aquilo que ele não pode consertar no mundo, ele amargamente lamenta diante de Deus. Portanto, o que move as nossas emoções? O que nos causa mais indignação e tristeza? Uma crítica injusta que você recebe no trabalho ou em qualquer outro lugar? Ou um ataque à santidade do Senhor teu Deus? Um prejuízo financeiro ou a apatia espiritual que você consegue observar ao seu redor? O zelo pela glória de Deus, como que moveu Cristo a purificar no templo, a entrar no templo e jogar aqueles cambistas e todas aquelas mesas. Esse zelo é a evidência de um fogo num coração zeloso que ama a Deus acima de todas as coisas, acima de si mesmo. Portanto, irmãos, o amor que Deus reivindica como prova de sua realeza em nós é um amor total. O amor ou um desejo que o busca acima de tudo, uma alegria que encontra nele o seu maior prazer, e o zelo. Um zelo que defende ferozmente a sua honra. E isso tudo diz respeito ao primeiro mandamento. Uma segunda coisa que nós precisamos ver, se a primeira então é amar a Deus, se o primeiro dever que prova o reinado de Deus em nós é o amor, o segundo que anda de mãos dadas com o amor é o temor.
Para nossa mente moderna, isso pode soar como uma contradição. Como nós podemos amar e temer a mesma pessoa? O verdadeiro amor, ele não elimina o temor, ele purifica o temor, transformando esse temor de um pavor paralisante, de um terror, em uma reverência que adora, que respeita. As Escrituras chegam a dizer que o temor a Deus é a própria substância de toda religião, o alicerce sobre o qual toda a nossa obediência é construída. Para entender isso, é fundamental que nós entendamos a distinção entre dois tipos de temor. Há apenas dois tipos de temor. Primeiro, um temor servil. Este é o medo de um prisioneiro diante da prisão, ou diante do juiz, ou diante de uma condenação. É o medo de um escravo diante de um senhor severo. É o medo das consequências da temível ira e a severa justiça de Deus contra si mesmo. Esse tipo de medo pode, de fato, nos impedir de cometer alguns pecados. Pode ser o freio. Assim como o medo da multa nos impede, muitas vezes, de não usar o cinto ou avançar um sinal vermelho. É um freio muito útil, mas não é a essência da adoração. Um coração que obedece apenas por medo do inferno ainda não entregou verdadeiramente o trono do seu coração a Deus. Ele está apenas tentando negociar os termos dessa rendição. O que Deus busca em nós é algo muito maior. É o segundo tipo de temor. É o temor filial. Este não é o medo como nós vimos agora há pouco, um medo que é o medo do escravo, mas é a reverência de um filho amado por um Deus que é seu pai honrado. O filho não teme que o seu pai irá destruí-lo, mas teme em desapontá-lo. Ele teme entristecer o coração daquele que lhe deu a vida e daquele que lhe dá amor. E aqui nós chegamos a uma das verdades mais belas do Evangelho. Para o cristão, a misericórdia e a bondade se provam motivos tanto do temor quanto a ira e a fúria. Temes ofender a Deus, não só porque Ele é poderoso, mas porque Ele tem em si todo o bem para ti. Ele tem sido bom demais para ti. Olhas então para a cruz de Cristo e vês a profundidade do amor dele, o preço que ele pagou, a ideia de viver de uma maneira que trate esse sacrifício como algo banal se torna insuportável para a alma que ama o Senhor, que teme ao Senhor. E este é um temor sereno, um temor de respeito, de reverência a Deus, uma profunda reverência na alma, nascido não da ameaça, não da ameaça do castigo, não da ameaça do inferno, não da ameaça das maldições, mas ou esse temor é nascido nas maravilhas de Deus, quem Ele é, o que Ele faz. E por que isso é tão importante? Porque sem essa verdadeira reverência interior, todas as leis de Deus externas são inúteis para nós. Retirar o temor de Deus do coração de uma pessoa é como tentar prender um louco com cordas de vento. Não há força externa que possa conter um coração que não teme a Deus por dentro. Não há. É esse temor que nos dispõe a obedecer em todas as outras áreas da vida, não apenas em algumas. Portanto, o que te impede de pecar quando ninguém está olhando? Qual é o teu freio para que tu não desonre a Deus quando ninguém está te vendo? É o medo do que Deus pode fazer contigo? Ou é o medo de como o teu pecado afeta o teu relacionamento de amor que tens com Ele? Sua obediência é a de Adão, que se esconde no jardim por medo do castigo?
Ou é a de Pedro caindo aos seus pés, caindo aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim porque eu sou pecador? Não por terror, mas por uma esmagadora sensação da sua própria indignidade diante de uma santidade tão gloriosa, dele ser tão bom conosco e nós muitas vezes sermos tão vis com ele. É na cruz que Cristo nos mostra esses dois temores em uma máxima expressão. Porque para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que rejeitam a Cristo, a cruz é uma testemunha aterrorizante da justiça de Deus e deve ser temida. Porque na cruz, Deus mostrou o que ele faz com o pecado. Sobre o seu próprio Filho estavam todos os nossos pecados sendo castigados em seu próprio Filho. Diz a Escritura que ele não poupou o seu próprio Filho. Para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não estão em Cristo, a cruz é um testemunho aterrorizante da justiça de Deus. Mas para nós que cremos, a cruz é o testemunho supremo do amor de um Pai bondoso, amoroso, um amor tão santo e custoso, que deve nos encher de profunda reverência, de temor filial, de jamais tratarmos tão grande salvação com leviandade. Nosso alvo é ter o mesmo coração de Cristo, que como homem viveu em perfeito temor, em perfeita reverência ao Pai, e nos chama a fazer o mesmo. Até aqui nós vimos que a adoração que Deus reivindica envolve amor e envolve temor, os quais são as atitudes internas do coração. Contudo, a fé não vive apenas no mundo interior. A fé precisa de uma voz. Ela precisa externar. E o terceiro dever que prova o reinado de Deus sobre nós é a invocação, a qual é a expressão externa e necessária da nossa fé. A invocação é, por assim dizer, o tributo e a homenagem da religião a Deus. Assim como os súditos de um reino pagam tributo ao seu rei para reconhecer a sua autoridade, nós então oferecemos a nossa invocação a Deus para declarar publicamente quem governa o nosso coração, quem governa a nossa vida. E essa invocação ela se manifesta pelo menos de duas formas completamente essenciais e complementares. Primeira, a invocação se manifesta por meio de orações. O ato de orar é muito mais do que apresentar a Deus uma lista de desejo. Pela oração nós reconhecemos a nossa dependência dele. É isso que a oração faz. Deus nos deu esse meio de graça, a oração, para que nós externemos ou reconheçamos a nossa dependência de Deus. Cada vez que nós curvamos as nossas cabeças para orar antes de uma decisão, antes de uma refeição, cada vez que nós oramos a Deus para orarmos agradecendo a Deus, nós estamos fazendo uma declaração. Senhor, não sou autossuficiente. A minha sabedoria é limitada. A minha força é fraca. Eu preciso da tua direção. Eu preciso do teu poder para agir. A oração é um ato de humildade que destrona o nosso eu e reconhece que Deus é quem sustenta tudo e todos. Então, o primeiro meio da manifestação da invocação é a oração. A invocação também se manifesta por meio dos louvores. Se na oração nós declaramos a nossa necessidade, no louvor nós admitimos que todas as bênçãos, todos os confortos vêm dele. O louvor é o antídoto contra o veneno do orgulho, contra o veneno da murmuração. É o ato consciente de dar crédito a quem é devido o crédito. Quando um projeto dá certo,
Quando nós recebemos uma boa notícia, quando nós desfrutamos da saúde, o impulso de um coração que adora a Deus é levantar os olhos, é erguer os olhos e dizer: obrigado, Senhor, isto vem de ti. Portanto, aquele que não ora, aquele que não louva, na prática não tem um Deus. Ou pelo menos não o Deus verdadeiro. Tais pessoas não reconhecem nenhum Deus, mas são deuses para si mesmo. Quando nós confiamos apenas no nosso próprio poder ou na nossa própria estratégia para resolver os problemas, quando o sucesso chega e nós atribuímos a vitória à nossa própria competência, à nossa própria inteligência, nós estamos cometendo o mesmo ato de idolatria que o profeta Abacuque descreveu acerca daquela nação ímpia que viria sobre Israel. Falando daqueles que confiam na sua própria força, Abacuque diz: eles sacrificam a sua rede, queimam incenso a sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção. A nossa rede, por assim dizer, e a nossa varredora, hoje podem ser o nosso diploma, a nossa conta bancária, nossas redes de contato, a nossa inteligência, algumas capacidades que temos. Quando confiamos e damos glória a essas coisas, em vez de dar glória a Deus, nós as tornamos os nossos ídolos. Portanto, examine a sua vida. Seu primeiro instinto diante de um desafio é planejar ou orar? Sua primeira reação diante de uma vitória é o orgulho ou é o louvor? A invocação é uma marca tão fundamental do povo de Deus, irmãos, que as Escrituras chegam a usar a frase invocar o nome do Senhor. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. E essa frase, invocar o nome do Senhor, a Escritura usa como sinônimo para adoração. E isso se estende não apenas a este local, ao local onde nós estamos cultuando, se estende aos nossos lares. E ouça isso, irmão. Toda casa deveria ser um templo dedicado a Deus. Todo chefe de família deveria ser um sacerdote, oferecendo sacrifícios diários de oração e louvor a Deus. A palavra de Deus leva isso tão a sério, que em Jeremias 10, o profeta pede que a fúria de Deus, a ira de Deus seja derramada sobre as famílias que não invocam o teu nome, colocando-as na mesma categoria dos pagãos. Ouça isso. Quando as nossas casas não são lugares onde Deus é adorado, as nossas casas viram lugares onde Deus é estranho. Quando essas coisas acontecem, nós nos categorizamos debaixo da mesma oração que o profeta Jeremias fez. Que as nossas casas não sejam lugares onde Deus é um completo estranho, irmãos, mas que seja um santuário onde o seu nome é reverenciado e invocado diariamente. E não há desculpa que nos isente deste dever. Se te sentes tímido, dizes não saber o que fazer, lembre-se de que o nosso Salvador nos alertou que se tu te envergonhares dele, ele se envergonhará de ti. Se te sentes ocupado demais, quanto mais pesados são os teus negócios na vida, maior a necessidade de tu pedires conselho e direção a Deus. Finalmente, lembremos-nos de que a nossa invocação não é feita no vazio.
Nós não invocamos apenas no vazio. É por meio de Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, que nós temos acesso ao trono da graça. Ele é o motivo do nosso maior louvor e o mediador de todas as nossas orações. Negligenciar a invocação é desprezar o acesso precioso que Jesus comprou para nós por seu próprio sangue e ignorar o exemplo que ele mesmo nos deu de uma vida de constante e dependente comunhão com o Pai. O próprio Cristo, que é o Deus homem, nos deu o exemplo de uma vida de oração e de invocação a Deus, de louvor a Deus. Agora, irmãos, nós já vimos como é uma vida que reconhece a reivindicação de Deus sobre o trono do nosso coração. Ela ama, ela teme e ela invoca ao Senhor. Nós vimos que ela se manifesta em amor, em temor e invocação. Então nós precisamos agora olhar para o outro lado da moeda. Quando Deus nos diz: não terás outros deuses diante de mim, isso significa que nós devemos amar somente a Ele, temer somente a Ele e invocar somente a Ele. Mas olhando para o outro lado da moeda, nós precisamos, com a mesma honestidade, identificar os grandes rivais que tentam usurpar o nosso amor, o nosso temor e a nossa invocação. Se na primeira parte nós estávamos nos perguntando como nós entregamos a nossa adoração a Ele, agora a pergunta é: como muitas vezes, sem perceber, nós o negamos, o desonramos e o trocamos por outros deuses? Há 3 grandes pecados que violam o primeiro mandamento. O primeiro e mais fundamental destes, a raiz de toda rebelião, é a incredulidade que nega o próprio Deus. O ateísmo é o primeiro pecado proibido. E a razão é simples. Se Deus não ocupa o trono, se Ele sequer existe, então toda a nossa fé, toda a nossa adoração e toda a nossa moralidade se revelam uma das mais afetadas vaidades que já foram impostas ao mundo. A crença em Deus é o alicerce dessas coisas. Se ele for removido, todo o edifício da nossa fé desmorona. Essa incredulidade, no entanto, se apresenta de 2 formas distintas e nós precisamos estar atentos a ambos. O ateísmo se apresenta de 2 maneiras distintas e nós precisamos estar atentos a ambos. Para você, quem sabe, não está acostumado com essa palavra, ateísmo é simplesmente uma negação de Deus. Deus não existe. É simplesmente isso. Mas há 2 tipos de ateísmo. O primeiro deles é o ateísmo especulativo, ou chamado ateísmo acadêmico. É a negação aberta, intelectual da existência de Deus. É a pessoa que declara: eu não acredito em Deus. Deus não existe. Essa posição, ela, segundo as Escrituras, é loucura e irracionalidade. A evidência de um Criador está por toda parte, irmãos. Por toda parte, desde a ordem do universo até a consciência que está em nós. De modo que aqueles que o negam são indesculpáveis, como diz a Escritura. Contudo, a forma de incredulidade mais sutil e mais perigosa para nós que estamos aqui na igreja, é a segunda. A primeira ela é mais escrachada, ela é mais aberta, ela é mais fácil de identificar. Mas a segunda é o ateísmo prático. Não o teórico, mas o ateísmo prático. O apóstolo Paulo descreve perfeitamente essas pessoas na sua carta a Tito. Ele diz: estes professam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras. O ateísmo prático, ou ateu prático, ele não nega a Deus com os lábios,
Você não vai ver um ateu prático negando a Deus, dizendo: Deus não existe, eu não creio em Deus. Ele nunca dirá isso. Mas ele nega a existência de Deus com a vida, na forma como ele vive, na forma como ele age, na forma como ele fala, na forma como ele pensa. Ele assina o credo, ele canta os hinos, mas ele vive a semana de segunda a sábado como se Deus não existisse, como se Deus não visse o que ele está fazendo. Não se importa. Ele não se importa se um dia Deus vai julgar as suas ações. E como nós podemos diagnosticar esse ateísmo prático em nós? Como é que eu posso examinar meu próprio coração e saber se esse ateísmo está em mim? Fazendo perguntas que examinam a alma. Se eles realmente acreditassem que existe um Deus justo e santo e que vê todas as coisas, todas as suas ações, ousariam eles profanar o nome glorioso e reverendíssimo do Senhor com piadas e com conversas fúteis, ou com coisas que desagradam a Deus? Se estes realmente acreditassem na realidade do céu e do inferno, eles ousariam se aventurar em acumular para si mesmos ira para o dia da ira? Vivendo em impureza, vivendo em mentira, vivendo em amarguras, vivendo de forma que a Escritura condena? Muitas vezes nós possivelmente fantasiamos essas coisas, mas nós vivemos como se nós não acreditássemos nelas. Nossa conduta revela a fraqueza da nossa convicção. Esse ateísmo prático, de certa forma, é uma ofensa pior do que o ateísmo declarado, do que o ateísmo intelectual ou acadêmico. É a lógica dele que faz isso. Veja, a lógica desse ateísmo prático é a seguinte: negar que alguém existe é uma ofensa de infidelidade. Mas admitir que alguém existe e ao mesmo tempo viver como se essa pessoa fosse mentirosa, injusta ou impotente é a ofensa de desprezo e insulto. Quando alguém declara que Deus não existe, isso poderia ser categorizado como uma ofensa de infidelidade, de rebelião. Mas quando alguém declara que alguém existe e ainda assim não vive de acordo com o que ela ordenou, isso é uma ofensa de desprezo e insulto. É uma afronta. Quando vivemos no pecado, nós estamos declarando na prática que cremos num Deus que não é santo o suficiente para odiar o nosso pecado, que ele não é justo o suficiente para punir o nosso pecado. Nós estamos redefinindo a Deus a nossa imagem. Nós estamos criando um ídolo conveniente que tolera a nossa rebelião diária. Nós estamos criando um Deus para nós. E nesse sentido, estamos tendo outro Deus que não é esse Deus. Portanto, a palavra nos chama hoje à integridade radical. A escolha é clara. Ou riscamos Deus do nosso credo, declarando que não cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, ou então nós vivemos como aqueles que reconhecem um Deus tão grande e terrível na maneira como nós vivemos. Não apenas na maneira como nós professamos, mas na maneira como nós vivemos. Não pode haver meio termo, irmãos. A prova definitiva contra toda forma de ateísmo é a ressurreição de Cristo. Ela é, de fato, um acontecimento histórico que grita que Deus não apenas existe, mas que ele está ativamente envolvido nesse mundo e que um dia haverá um juízo.
em que um dia ele julgará as obras de todos os homens. Portanto, viver no ateísmo prático é viver como se Cristo ainda estivesse no túmulo, não houvesse ressuscitado. Que a realidade do Cristo vivo, portanto, nos desperte dessa loucura e nos leve a alinhar cada área da nossa vida com a fé que nós professamos. Que leve a alinhar a nossa vida, a cada área da nossa vida, aquilo que nós dizemos crer. E dessa forma, a nossa crença seja maior do que a crença dos próprios demônios. Porque a Bíblia diz que eles creem e estremecem. Os próprios demônios. Enquanto muitas vezes nós que dizemos ser crentes, não tememos. Nós cremos, mas não estremecemos diante de um Deus grande e terrível. Portanto, se o primeiro usurpador do trono de Deus é a incredulidade, que o nega, o segundo é a profanação, que o desonra. Se o ateísmo tenta remover Deus do trono, a profanação é o ato de reconhecer que ele está lá, mas tratá-lo com desprezo e desdém. Quando nós pensamos em profanação, a nossa mente geralmente vai para a linguagem vulgar, para os vícios escandalosos, mas a palavra profano, ela vem do latim profanos, que significa literalmente fora do templo, ou longe do lugar sagrado. Portanto, ser profano é ter uma atitude de coração que mantém as coisas sagradas de Deus à distância, tratando-as como se elas fossem coisas comuns ou triviais, sem valor especial. É perda da reverência, é o esfriamento do assombro. E o que nós profanamos? Esse desprezo ele pode se manifestar de várias formas, mas deixe-me citar 3. Profanamos o nome de Deus. Aliás, nós chegaremos no mandamento que diz não tomar o nome do Senhor em vão. Mas nós profanamos o nome de Deus. Não apenas ao praguejar, mas quando nós usamos o seu grande e terrível nome de forma leviana em discursos triviais e de pouca importância. Quando o nome de Deus ou de Cristo se torna um amuleto ou uma muleta na nossa fala, um mero ornamento para expressar surpresa ou frustração, nós esvaziamos o seu nome da sua santidade e tratamos como qualquer um outro nome. A segunda coisa que nós podemos profanar, nós profanamos o templo de Deus. Ou melhor, o tempo de Deus. O dia do Senhor, que ele santificou para a sua adoração. A invasão desse tempo com nossos negócios e com nossos prazeres é roubo sacrílego. É como se Deus nos desse 6 dias e quando ele nos pede nós o tomamos de volta para nós mesmos, mostrando que nosso descanso e lazer são mais sagrados para nós do que a sua adoração. O meu descanso, o meu entretenimento, o meu conforto é mais sagrado para mim, é mais importante para mim do que o dia da adoração. O meu lucro. Nós profanamos também a palavra de Deus quando fazemos da Bíblia um livro a mais em nossa biblioteca. Quando fazemos isso, nós colocamos as sagradas letras inspiradas pelo Espírito Santo para nossa salvação em pé de igualdade com textos que não nos podem salvar ou não podem nos dar sabedoria celestial. Na verdade, todo pecado que cometemos é em sua raiz um ato de profanação contra Deus. Um menosprezo a Deus. E por quê? Porque quando nós pecamos, nós estamos fazendo uma escolha de valor.
Atente para isso. Quando nós pecamos, nós estamos fazendo uma escolha de valor. Que fazes tu mais quando pecas, se não proferir algum prazer vil ou alguma vantagem sórdida, ao invés de preferir o grande Deus dos céus? Nós estamos efetivamente dizendo que a satisfação daquele desejo, a vantagem daquela mentira, ou o alívio daquela explosão de raiva, ou o que quer que seja, é naquele momento mais valioso para nós do que a honra, a majestade e a comunhão com o nosso Criador. É uma escolha de valor. Quando eu escolho pecar, eu digo aquilo é mais importante para mim naquele momento do que Deus. Nós estamos avaliando a Deus por um preço baixo, tratando-o como algo de pouco valor, e isso deve nos levar a um profundo exame de consciência. A profanação é um problema do coração, uma falta de reverência que se manifesta nas nossas atitudes. Portanto, secretamente consideras a devoção fervorosa de outros cristãos um exagero, uma precisão desnecessária. Isso é um sintoma de um coração profano. E é incrível como isso se manifesta nos nossos dias, irmãos. Aqueles a quem nós chamamos de irmãos, muitas vezes se opõem a nós por querermos ser mais próximos do que aquilo que a Bíblia está dizendo, por querer estar mais próximos da vontade de Deus, e nos acusam com diversos nomes, e nos dão diversos apelidos. Isso é um sintoma de um coração profano. Cristo não requer, ou requer nada menos do que um discipulado radical. Ele disse, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há meio termo. Ausentar-te do culto público ou da oração em família por qualquer desculpa trivial. Um pouco de cansaço, um dia chuvoso, uma dor de cabeça, um programa de TV. Isso é tratar a ordenança sagrada como comum e profanar as coisas sagradas. Como o nome de Jesus é usado na tua casa, nas tuas conversas, com a devida reverência ao Rei do Universo, ou escapa dos teus lábios sem peso e sem significado? Como muitos por aí chegam a usar como um amuleto, desonram a Deus em todas as partes da sua vida, mas quando querem alguma coisa dizem, em nome de Jesus vai dar certo. Usam o nome de Cristo como se fosse algo trivial e banal. Irmãos, o antídoto para a profanação é cultivar um senso renovado da santidade de Deus. E em nenhum lugar nós vemos essa santidade de maneira mais clara do que na pessoa de Cristo. Ele é a realidade mais sagrada do universo. O seu nome está acima de todo nome. O seu sangue é o sangue sagrado da nova aliança. Portanto, o ato supremo de profanação é tratar o sacrifício de Cristo com indiferença. Como diz Hebreus, é pisar o Filho de Deus e considerar o seu sangue como algo comum. Supliquemos a Deus, portanto, que nos dê um coração que não se acostuma com o sagrado. Nós fazemos isso que fazemos aqui hoje, todos os domingos. E nós podemos nos acostumar com isso e tratar o culto como algo comum. Podemos nos acostumar aos estudos bíblicos como algo comum. As nossas reuniões de estudos bíblicos, nós estamos debruçados sobre a palavra que pode nos dar sabedoria para a salvação. Ignorá-la é profaná-la. O culto é requerido de nós. Portanto, veja quantas formas nós quebramos o primeiro mandamento. Suplique a Deus que te dê um coração
que não se acostuma com o sagrado, mas que, como os seres celestiais, se enchem de assombro e reverência diante da sua santidade, diante de Cristo Senhor. Chegamos, enfim, ao coração do primeiro mandamento, a violação mais direta da sua ordem. Se a incredulidade é o pecado que nega a existência do trono de Deus, e a profanação é o que zomba de quem está sentado no trono, a idolatria é o ato final de rebelião. Incredulidade, profanação, idolatria. É o esforço de colocar outra pessoa ou outra coisa no trono que pertence exclusivamente a Deus. E compreenda uma coisa: quando nós falamos de idolatria, nós não estamos primariamente preocupados com estátuas de madeira, de pedra, de gesso ou qualquer outra coisa. A Bíblia sabe que o maior fabricante de ídolos não é a oficina de um artesão. O maior fabricante de ídolos é o nosso coração. Há, portanto, uma idolatria mais sutil, mais pessoal e mais devastadora, que é a idolatria interna. A idolatria no coração. O que é então essa idolatria do coração? Ela acontece sempre que nós atribuímos a qualquer criatura aquilo que é próprio e devido apenas a Deus. É dar o nosso amor a essa pessoa ou essa coisa, é dar a nossa confiança fundamental, é dar a nossa devoção intensa a qualquer coisa que não seja o próprio Criador e Redentor. Lembre-se que o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Essa expressão diante de mim significa à minha vista. Deus está dizendo que ele vê diretamente o que se passa nos aposentos mais secretos de nossos corações. A idolatria, portanto, não é algo que fazemos às escondidas. Nós erigimos nossos ídolos bem na frente do olhar do Deus vivo. E que ídolos são esses? Deixe-me identificar os mais comuns, os quais são tão poderosos hoje como sempre foram há milhares de anos atrás. Em primeiro lugar, a avareza. A pessoa avarenta é um idólatra. E a avareza é idolatria. Por quê? Porque o dinheiro e as posses se tornaram esse falso Deus. É o ídolo que sussurra: eu lhe darei segurança, eu lhe darei significado, confie em mim. Me dê seu tempo, me dê suas energias, me dê sua força, me dê sua dedicação. Eu lhe darei estabilidade. Quando nossa maior alegria vem de um ganho financeiro e o nosso maior medo é a perda material, Mamon e não Deus tomou o trono do nosso coração. Segundo grande ídolo é o prazer. Este é aquele que vive para a satisfação dos seus desejos. Como diz a Escritura, o ventre é o seu próprio Deus. Este é um ídolo do conforto, do entretenimento, da satisfação pessoal a qualquer custo. É o Deus que diz: a sua fidelidade é a coisa mais importante para você. Mas é um tirano que nunca se satisfaz e sempre exige mais, e mais, e mais. É impressionante quando as pessoas colocam o ídolo do prazer no seu coração. Todas as coisas para Deus é difícil de fazer, mas para o seu bem-estar nunca é um esforço demasiado. As pessoas levantam cedo, dormem tarde para construir patrimônios, para construir impérios. Sacrificam sua saúde e tudo mais. E às vezes eles andam juntos, avareza e prazer. Estão combinados
para serem ídolos do nosso coração. Mas quando é para as coisas que Deus exige, sempre é pesado, sempre é ruim, nunca dá. Há um terceiro e talvez o mais poderoso de todos. A pessoa orgulhosa é um idólatra que ama a si mesmo acima de tudo. Adora uma imagem perfeita que construiu de si mesma na sua própria mente. Este é o ídolo do eu, a matéria-prima de toda rebelião desde o jardim do Éden. É a voz que diz: eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o Senhor do meu destino e eu sei o que é melhor para mim. A lógica aqui, irmãos, é que só pode haver um e apenas um supremo em sua vida. O momento em que o teu amor supremo, a tua confiança, a tua lealdade são dados à tua carreira, à tua família, à tua reputação, à tua segurança ou qualquer outra coisa, essas coisas se tornaram facilmente o teu Deus. Um rival direto ao trono de Deus no teu coração. Portanto, aqui há para nós um chamado para a guerra. Destrone os ídolos. João fala na sua epístola: filhinhos, guardai-vos da idolatria. Para identificar os teus ídolos, faça a si as seguintes perguntas: onde eu estou buscando a minha segurança? Qual é o medo que me mantém acordado à noite? Quais são as coisas que afligem a minha mente? O que ao perder eu me fará pensar que a vida perdeu sentido? A resposta a estas e outras perguntas provavelmente apontará quem está no trono do teu coração. É por isso que o chamado de Jesus Cristo é tão radical. Ele não veio para negociar um espaço em seu coração ao lado dos seus ídolos. O seu chamado é para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. É uma declaração de guerra contra todo ídolo que está no coração ou que permanece lá. Sua afirmação de quem ama a seu pai, a sua mãe, seu irmão ou quem quer que seja mais do que a mim não é digno de mim, é uma ordem para destronar todos os amores que tomam o lugar de supremacia a Ele. A solução para a idolatria, irmãos, não é apenas um esforço para quebrar os ídolos e deixar o trono vazio. Isso é impossível. A solução é ser tão cativado pela santidade, pela beleza, pelo valor e pelo amor verdadeiro do Rei Jesus Cristo, que os outros ídolos perdem seu brilho, perdem o desejo de seguir após eles, o seu poder sobre nós é quebrado. Todos os outros deuses são tiranos que prometem liberdade, mas entregam escravidão. Somente Cristo, o Rei que morreu por seus súditos, exige tudo de nós para nos dar tudo o que Ele é: verdadeira liberdade, alegria eterna e paz com Deus. Concluindo, irmãos, a afirmação inicial que resumiu o ensino do primeiro mandamento é que Deus reivindica a totalidade da nossa adoração. E nesse sentido, primeiramente, como é a vida que entrega o trono a Ele, foi o que nós vimos. É uma vida cujo amor se expressa em um desejo que o busca acima de tudo, uma alegria que nele encontra o seu maior prazer e o zelo que defende ferozmente a sua honra. É uma vida que o teme, não com um pavor de escravo, mas com uma reverência de um filho. É uma vida que o invoca em oração e louvor, declarando em cada ato que é feliz e é dependente de Deus. É feliz com Deus e é dependente de Deus.
Em seguida, com a mesma clareza, a palavra nos forçou a olhar para os usurpadores que guerreiam por este mesmo trono. Nós vimos a incredulidade, a rebelião de negar o rei, a profanação, que é a arrogância de zombar do rei, e por fim a idolatria do coração, que é a traição de substituir o rei por qualquer outra criatura ou coisa, seja dinheiro, prazer ou nosso próprio eu. Agora a pergunta que retorna a nós é: quem está de fato assentado no nosso coração, no trono do nosso coração? Não o que dizes ou o que tu cantas aos domingos, mas o que tuas decisões de segunda a sábado revelam. Não o que a tua mente professa, mas o que o teu coração ama, o que o teu coração teme e o que o teu coração confia para viver. A palavra de Deus nos coloca diante de duas e somente duas opções de governo para nossa alma. De um lado, há o reinado dos ídolos. Eles prometem liberdade, mas como nós vimos, só entregam escravidão. O dinheiro, a avareza, o amor ao dinheiro promete segurança, mas traz ansiedade. Traz medo de perder as posses por alguma razão. O prazer promete satisfação, mas deixa a alma vazia, como um buraco negro que sempre exige mais e mais e mais. O orgulho promete exaltação, mas leva à solidão e à ruína. Viver para qualquer outro Deus que não seja o Senhor é viver debaixo de uma tirania que nunca se satisfaz e que no fim nos destrói. Do outro lado, há o reinado do Deus vivo, o único rei legítimo. Seu governo não é uma tirania, mas uma libertação. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele é manso, ele é humilde. A vida sob a sua autoridade é a vida do filho que o teme por amor, a vida da alma que encontra nele o seu descanso, a vida que transborda em alegria e propósito. Hoje, a decisão de entregar o trono é tua. Talvez pela primeira vez estejas percebendo que nunca rendeste o governo da tua vida ao Criador. O convite do Evangelho então é para ti. O Rei, na pessoa de Jesus Cristo, ainda está de braços abertos, oferecendo perdão para a sua rebelião. Um perdão que ele mesmo comprou com o seu sangue na cruz. Ou talvez tu, que já és um crente, percebeste hoje que deste permissão para um ídolo se infiltrar e ocupar o lugar que não lhe pertence. Para ti o chamado é o arrependimento e a consagração devida ao Senhor. É o momento de identificar esse ídolo pelo nome, seja ele a busca pela aprovação, segurança financeira, conforto ou controle. Pelo poder do Espírito, pela graça de Deus, destrone-o. Lance-o fora. Não saia daqui hoje sem resolver a questão do trono. A quem servirás? Entregue o governo a ele. Renda-se ao seu amor, submeta-se à sua santa palavra e viva na dependência da sua graça. Pois somente sob o reino do Rei que te amou e se entregou por ti, o teu coração encontrará finalmente o teu verdadeiro e eterno lar. Amém? Vamos nos colocar de pés e vamos cantar um último louvor e então terminaremos o culto ao Senhor.